Bom, família, sejam bem-vindos aí a bordo do Camaroso. Vou pegar aqui a estrada. E é o seguinte, a dica do nosso irmão do canal Alexandre Santos Silva, desde já fico agradecimento a esse irmão de fé e batalha por essa dica. Ela mostra de fato os caminhos que a gente vem andando hoje, né, meus irmãos? A coisa não tá fácil para ninguém e nós estamos voltando à época que se pensava, não é voltando literalmente àquela época, mas as pessoas estão pensando e se comportando como naquela época da antiga Babilônia, de Sodoma e Gomorra. Cientificamente é comprovado que Deus nos ensinou, cientificamente eu estou falando, que Deus disse que não é abençoada uma relação de incesto, pai com filha, irmão com irmã, que é o caso aqui, né? Os dois, como você pode ver aí nesse post, eu vou colocar aí para vocês verem. Os dois assumem a relação e dizem que não tem problema nenhum, que foi justamente por conviver juntos, porque até amigos próximos questionaram o cara. Rapaz, você tá namorando com a sua própria irmã, que você cresceu junto com ela e você namorando como um homem e mulher. E ele sim, foi justamente viver junto que desenvolveu a nossa relação e eles faziam escondido, né, dos pais. E agora resolveram assumir porque são adultos e o mundo, né, tá convencendo as pessoas a isso. Assume mesmo que Deus é uma fábula, não acredita no que está escrito ali. E muito pai e muita mãe acha que não precisa ensinar os caminhos de Deus aos filhos. Não, isso aí é crendice, é coisa do povo antigo. E aí acontece uma coisa dessa na família. Como eu ia dizendo, cientificamente é comprovado que Deus diz que não abençoa e castiga esse tipo de relação, porque segundo a ciência, o nosso DNA ele é muito parecido com uma pessoa que tem o sangue nosso. Então, como as células não têm diferenças, quando vai formar o terceiro indivíduo, acontece muitos erros genéticos. É muito comum, e eu tenho isso na família, né? E as duas pessoas que eram primos legítimos aqui, que casaram, primo legítimo, acabaram tendo duas filhas muda e surda. E o médico, quando ela perguntou, mas rapaz, é muito castigo, dois logo vai acontecer, né, na mesma família, dois filhos e com idades diferentes. Pois é, porque como vocês são primos legítimos, isso é mais provável de acontecer. Então você vê que Deus não abençoa, o nosso DNA está marcado com isso, meus nobres e queridos irmãos. E as pessoas não reparam isso, né? Acha que tudo hoje é brincadeira, é crendice. Eu estou dando um grau aqui na câmera, família, porque tem um filtro nela, né? E falar nisso, aproveitando aqui que eu, né? Isso é uma relação mais suja do que esse meu para-brisa, meus irmãos, que inclusive tá cheio, todo cagado de besouro. Não é porque os besouros defecaram não, família, porque eles vêm contra o para-brisa e queimam, né? E se quebra todo, se arrebenta, suja o para-brisa todo, que queima, lá vem eu. Mas é porque quando a gente vê um assunto desse, família, eu fico um pouco passado, né? Porque isso sempre aconteceu no mundo, a verdade é essa, não vamos com hipocrisia. Aconteceu nos tempos dos seus avós, dos seus tataravós, no tempo dos seus pais, sempre aconteceu isso. Só que as pessoas tinham a consciência que isso era errado. Às vezes, sei lá, pelo momento de queijo, fazia a besteira, mas se arrependia, morria de vergonha e levava até o segredo pro fim do túmulo, né? Mas hoje as pessoas, além de não reconhecer que é pecado, ainda por cima quer chegar pro mundo e dizer, isso aqui mesmo, né? Muitas pessoas levantaram a questão se isso era crime. Não é crime, só é crime se a pessoa os envolvidos tiver menos de 14 anos, né? E for com um de maior. Também se os dois tiver 14 anos não tem problema. A justiça só pune. Inclusive tem um deputado aí, acho que é da bancada evangélica, que ele já propôs, né? Tornar isso crime mesmo. E aí é uma coisa que tem que se debater muito, meus irmãos, porque o que eu vejo aí, né, nessa questão é que o problema é o afastamento de Deus. Várias coisas que a gente hoje tem como um consenso estão sendo questionadas porque são doutrinas religiosas. E se o Estado é laico, como se diz, não tem sentido em criar certas leis baseadas em uma certa religião, que no caso é a cristã. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, meus irmãos? Esse é o perigo, né, de as pessoas virem com essas historinhas e querer igualar o bem e o mal. Esse é o perigo. Nós temos uma sociedade hoje, repito, com um fundamento, com os alicerces cristãos. Mas cada dia se critica mais e mais isso, e a gente está chegando ao ponto dessas bizarrices aí. E a turma que é radicalmente contra, que serve ao outro lado, esse pessoal não pensa duas vezes para fazer protesto, para criticar. Ó, o engraçadão aí, família.
Aqui tem uma lombada eletrônica, vocês vão ver aí, ó. E a galera, né, não sei não, parece que a placa dos caras é é protegida, mano. Porque eu passo na velocidade abaixo e tem vezes que chega a multa em casa, mano. Você é louco. Aí depois fica uma leseira na frente da gente aqui, ó. Vamos embora que lá vem gente, família. Vamos embora, mas eu. Pior, família, que eu tô com pressa mesmo. Eu tenho que chegar aqui, um compromisso, e era pra eu chegar lá antes de anoitecer. Eu saí em cima da hora, mano. Eu coloquei um filtrozinho aqui na câmera, espero que não esteja a imagem tão estourada, que o Camaro ele tem um péssimo ângulo pra gravar. Fica muito estourada a tela, mas eu espero que isso aí resolva um pouco, né? Não tenho o que fazer melhor, eu mesmo não sei. Se alguém souber um método aí. Mas voltando ao assunto, família, na época do rei Davi, né, na cidade do rei Davi, também tinha essas coisas, meus irmãos. Inclusive tinha pessoas que viviam de vender o corpo, tinha as mulheres que faziam isso. Infelizmente naquela época não tinha muito trabalho que uma mulher pudesse fazer ali sem seu marido. E muitas, né, como perdiam o marido nas tretas às vezes, não tinha outra maneira de se sustentar a não ser vender o corpo. Mas elas sentiam vergonha de fazerem isso, viam que estava em pecado, e tanto era que quando elas iam num mercadinho, uma venda da época, para fazer suas compras, e tinha uma mulher casada, ela não entrava. Não era porque o dono proibisse, mas era porque ela mesma sentia vergonha da profissão que tinha e preferia entrar quando a mulher casada não tivesse. Então isso aí, o que é isso? O que é que significa isso? Significa a consciência do pecado. Às vezes a pessoa é forçada a entrar em certas vidas pelas condições que teve, a falta de oportunidades também é um fato. É claro que a esquerda tem banalizado, né, essa discussão e feito todo mundo criar uma certa raiva disso, né, desse argumento. Mas o fato é que cada caso é um caso, né? A gente sabe disso. Mas se a gente não se levantar, meus irmãos, se as pessoas, principalmente agora, em época de eleição, não começar a ver o passado desses políticos que estão aí, porque não é porque o cara, né, a própria Bíblia diz isso, muitos que, Senhor, eu batizava no teu nome, eu fiz milagre em teu nome, e Deus diz, sai de mim que eu não te conheço. Então se até falando espiritualmente é desse jeito, imagine aqui na nossa vida carnal. Não é só porque um cara diz que, eu sou aqui um santo, eu sou um homem de Deus, ele é realmente. É feito o Alexandre Frota, né, que inclusive derrubou um vídeo aqui no nosso canal. É um absurdo, mas derrubaram um vídeo dele aqui. Simplesmente mostrava a história dele e botaram lá como discurso de ódio. Então esse canal aqui ele vem sendo muito atacado. Mas o Alexandre Frota, ele tem uma história toda, né, de esquerdismo, de comportamento de esquerda, de ideias anticristãs. E o pessoal, no momento de dar o voto, só porque ele deu uma de direita, de conservador, levou pessoas conservadoras lá no canal dele, conservadoras também só de boca, né, como o próprio Bolsonaro, mas enfim, quando ele levou isso lá, muitas pessoas foram e votaram no cara. Mas o cara não tem o direito de se arrepender, mas o arrependimento ele leva tempo e ele gera ações. Você vai ver as ações dos caras, os frutos dos caras, vamos dizer assim. Porque todo aquele que se arrepende, ele é nova criatura. Sendo nova criatura, ele vai gerar novas obras. A fé sem obras, ela é morta. Mas alguns esquecem isso. Esquecem totalmente isso. Então, meus nobres e queridos irmãos, quando eu vejo esse tipo de matéria, né, dois irmãos aí chegar ao ponto de assumir uma relação dessa e achar que está tudo certo, que está tudo bem, mostra de fato que a gente está numa situação bem difícil, né? Porque não se tem mais a noção do pecado. Não tem. Então você vê que dois jovens mesmo, né? Devem ter aí no máximo acho que 25, 28 anos estourando, né? E chegar ao ponto de assumir publicamente isso é um absurdo. Então eu gostaria de saber, né, a tua opinião sobre isso. Se você sabe de um caso desse, o que é que você pensa do assunto, meus irmãos? E o mais importante, você acha que isso deveria ser criminalizado mesmo ou não? O que é que você acha, meus irmãos? Eu sinceramente eu não sou muito a favor de criar essas leis, sabe? Eu acho que se as pessoas forem ensinadas pelos seus pais, né, desde criança, a andar no caminho certo, eu acho que elas não vão chegar numa maturidade e se desviar desse caminho. Eu acho que isso acontece justamente por essa falta, né, da educação cristã. Por isso que é importante que as escolas mesmo tenham a religião dentro das matérias.
Eu lembro que na minha época tinha, não sei se hoje em dia tem, né? Mas a gente tinha a matéria, que inclusive ela não reprovava ninguém, né? Ela não reprovava ninguém, mas a gente tinha religião nas nossas matérias. Eu acho que hoje não tem, né? Se você volta mais antigamente, as pessoas até oravam, né? Antes de começar as aulas, ou às vezes quando terminava, e isso ia muito do professor. E você vê que vai tirando essas coisas de nós, vão tirando, e vai ficando um vazio desse espaço. E é como a gente sabe, né? A mente vazia, ela é moradia do capeta, meus irmãos. Então você vê tanta gente, né, para você conhecer um irmão e uma irmã, a gente desenvolve uma relação de irmão mesmo. Não tem nem outra coisa para comparar, né? É quase como se a sua irmã, quando você olha para ela, fosse um homem. Você não vê que tem seio, que tem outra coisa, você vê como a gente olha para os pais também, a mesma coisa, né? Tem coisa que nós nem imaginamos que ele fez. É por isso que antigamente, né, o pessoal dizia: como é que eu nasci, né? E o pai e a mãe respondiam pro filho: você vem de uma cegonha, né? Quem não lembra dessa história da cegonha? E a molecada acreditava, mano. A molecada acreditava, porque tinha esse olhar pros pais. Do mesmo jeito, os adultos também olhavam para as crianças com bons olhos, a maioria, né? Quando tinha um que distorcia isso aí, meu irmão, a própria sociedade cobrava dele, né? Você tá me entendendo? A própria sociedade cobrava dele em meios não legais. Infelizmente era assim, né? Não se criava, né, ou cobra no meio do povo. O povo sabia que tinha um olhando com má intenção, fazendo proposta, meu irmão, aquele cara ali desaparecia. Eu me lembro muito dessa época aqui, até quando eu era mais novo, e se ouvia falar uma coisa dessa. Eu até lembro de um cidadão aqui que era um comerciante grande aqui na cidade, e disseram que ele tinha esse costume, né, de oferecer coisas a crianças para ver se pegava, né, para ver se tinha relação. E aí ele levou um compadre dele, né, o pessoal chamava compadre e comadre ainda na época, eu era bem pequeno, mas eu lembro dessa história. Aí ele ficou lá, ele tinha um carinho muito grande, dava presente à filha desse compadre dele, sempre tava ajeitando, era 2 filhos, mas ele só ajeitava a menina, né? Até a mãe já estava meio assim, desconfiada, porque é que ele só ajeita a menina, né? Não dá presente também ao menino, mas pensava que ele queria ter uma filha ou algo do tipo. E aí ele colocou ela no colo um dia, né? O pai estava, eu acho, muito bêbado, não sei se saiu, um negócio assim, que eles foram para casa dele lá e beberam, comeram. E aí ele colocou a menina no colo e o pai não estava na hora. E aí a menina disse que sentiu uma coisa estranha vindo do colo dele. Ela disse isso ao pai, família. O pai não teve dúvida. Quando foi no outro dia, chegou na casa deles: olha, você trouxe uma menina no colo. E escutei, mas por quê? Já tomou um tiro na cara, família. Já tomou um tiro na cara. Então isso não é o certo a se fazer, né? Mas eu acho que essas coisas, essas atitudes também podem ser consideradas uma violência, né? E por isso mesmo é que tem que ter lei, tem que ter ordem, que é justamente para que não aconteça essas coisas. E eu venho sempre batendo nessa tecla. A justiça, ela tem que agir nesses casos. Esse é um assunto aí dos 2 irmãos, os 2 são de maior. Mas é uma coisa que a gente tem que discutir sobre esse assunto, meus irmãos, porque se as pessoas passarem a perder a fé, deixar bem claro isso aqui para que a gente não tome outro strike dizendo que a gente está incentivando violência. Eu não estou incentivando violência aqui. Não é o correto ninguém cobrar as suas próprias dores. Todo mundo tem que procurar a justiça. A justiça está aí para isso. Nós pagamos impostos para isso. Agora, é importante que as nossas autoridades comecem realmente a fazerem a justiça, fazer os políticos criarem lei para que foram eleitos, porque do contrário, a população começa a perder a fé na justiça. Isso é muito ruim para todos nós. Imagine outras discussões, né, que ninguém sabe quem é que está certo de fato, cada um tem sua versão, se cada um for cobrar o seu. A gente teve aí uma perda de vidas também, eu acho que envolveu 4 pessoas também numa disputa de terra, que a justiça ficou demorando. Os 2 tinham procurado a justiça, os 2 estavam com advogados, e demorou pra caramba e não resolveu. Então o que é que os caras fizeram? Foram resolver eles mesmos. Então isso precisa parar de acontecer, porque acontece também pela lentidão da nossa justiça. Tá certo, meus irmãos? Então é isso aqui que eu estou destacando. Então, primeira coisa, vamos ensinar aos nossos filhos o caminho que eles devem andar, né? Para que eles não se desviem. Ensinar os caminhos de Deus, isso é muito importante. É tão importante como você encher o bucho deles, né? Você sustentar a sua família. E também vamos discutir essas questões também, família. O que é que você acha? Precisa ter
uma coisa que criminalize esse tipo de relação ou não. Deixa aí, nessa questão realmente de criar-se uma lei para isso, eu realmente não sei, família. Minha opinião de momento eu acho que não precisa, mas enfim, né? Aí eu quero saber realmente a tua opinião, enfim. Deixa aí nos comentários, a gente volta amanhã se assim o Criador permitir. Um abraço, meus irmãos, e seguimos juntos. Fui!